Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Mariana e hoje nós faremos a leitura do Informativo de Jurisprudência número 751 do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, comentado pelo professor Márcio Cavalcante, do site Dizer o Direito. Então, vamos começar aqui com o direito constitucional. Ministério Público. Não configura violação ao princípio do promotor natural a atuação do Grupo de Atuação Especial de Combates ao Crime Organizado, GAECO, quando precedida de solicitação do promotor de justiça a quem a investigação foi atribuída. Importante: a jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a atuação do GAECO não viola o princípio do promotor natural. A atuação de promotores auxiliares ou de grupos especializados não ofende o princípio do promotor natural, uma vez que, nessa hipótese, se amplia a capacidade de investigação, de modo a otimizar os procedimentos necessários à formação da opinião delicti do parquet. Vale ressaltar, contudo, que, para que não haja ofensa ao princípio do promotor natural, o promotor a quem foi distribuído livremente o feito deverá solicitar ou anuir com a participação ou ingresso do GAECO nas investigações. Na hipótese em exame, não há que se falar em violação do princípio do promotor natural, uma vez que não houve designação casuística ou arbitrária do grupo especializado para sua atuação nos autos da investigação. O promotor de justiça a quem a investigação foi atribuída solicitou a atuação do GAECO. Direito administrativo. Servidores públicos. Se o servidor público estadual está respondendo a processo administrativo disciplinar, PAD, e pede a concessão de aposentadoria, a tramitação do requerimento ficará suspensa até a conclusão do PAD, mesmo que isso não esteja previsto na lei estadual. Aplica-se, por analogia, o artigo 172 da Lei nº 8.112 de 1990. Importante: a lacuna na Lei Complementar Estadual nº 131 de 2010 do Estado do Paraná acerca da possibilidade de suspender o processo de aposentadoria enquanto tramita o processo administrativo disciplinar deve ser suprida com a aplicação subsidiária da Lei nº 8.112 de 1990. Trata-se de legítima integração da legislação estadual por meio da aplicação subsidiária da norma federal, consoante pacífica jurisprudência. A lacuna em lei complementar estadual acerca da possibilidade de suspender processo de concessão de aposentadoria enquanto tramita processo administrativo disciplinar deve ser suprida com a aplicação subsidiária da Lei nº 8.112 de 1990. Direito civil. Responsabilidade civil. DPVAT. É possível o pagamento de indenização do DPVAT em caso de acidente de trabalho envolvendo veículo automotor agrícola? Importante: 1. O infortúnio qualificado como acidente de trabalho pode também ser caracterizado como sinistro coberto pelo seguro obrigatório DPVAT, desde que estejam presentes seus elementos constituintes: acidente causado por veículo automotor terrestre, dano pessoal e relação de causalidade. E 2. Os sinistros que envolvem veículos agrícolas passíveis de transitar pelas vias públicas terrestres estão cobertos pelo seguro obrigatório, DPVAT. Contrato de seguro. Nos seguros de pessoas, é devida a indenização, mesmo que o sinistro tenha ocorrido por conta de insanidade mental, alcoolismo ou uso de substâncias tóxicas. Importante: vide súmula 620 do STJ. Nos seguros de pessoas, é vedada a exclusão de cobertura nas hipóteses de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas. Locação de imóveis urbanos. A ação adequada para reaver o imóvel em casos de aquisição de imóvel locado é a ação de despejo, não servindo para esse propósito a ação de emissão de posse. Importante: caso hipotético. João é proprietário de um imóvel que está alugado para a empresa Gama.
João vende o imóvel para a empresa Alfa. Como o adquirente não mais deseja manter o contrato de locação, ela envia notificação fazendo a denúncia do contrato, tendo a locatária que desocupar o imóvel no prazo máximo de 90 dias. Caso não haja desocupação, a ação cabível será a ação de despejo, e não a ação de missão de posse. Para a retomada da posse direta por adquirente de imóvel objeto de contrato de locação, o rito processual adequado é o da ação de despejo, sob pena de malferir o direito de terceiro que regularmente ocupa o bem. Curatela. Deve-se demonstrar o efetivo prejuízo para comprovar a nulidade processual pela falta de intimação para participar de audiência que reconduziu anterior curador. Ante o consagrado princípio pas de nullité sans griffe, deve-se demonstrar o efetivo prejuízo para comprovar a nulidade processual pela falta de intimação para participar de audiência que reconduziu anterior curador. Caso adaptado, Carmen, curadora provisória, foi destituída do encargo. Ela recorreu contra essa decisão, mas o recurso foi desprovido. Houve, então, uma audiência na qual se escolheu como curador provisório um indivíduo que já havia sido curador anteriormente. Carmen não foi intimada para essa audiência. O STJ entendeu que, mesmo assim, não houve nulidade. Isso porque 1. A recorrente não era parte no feito. 2. A decisão por sua destituição do cargo foi mantida em outro julgamento. E 3. Não houve prejuízo, porque ela foi autorizada a adotar as medidas correspondentes aos poderes que lhe foram outorgados por meio do documento lavrado pela interditanda. Direito notarial e registral. Registro de imóveis. O procedimento de dúvida suscitado por registrador imobiliário será julgado pela Justiça Federal, caso envolva bens de autarquia pública federal. Importante. Caso concreto. A Universidade Federal do Ceará, autarquia pública federal, protocolizou no cartório do registro de imóveis pedido de unificação de 2 imóveis com a abertura de uma matrícula para o terreno unificado. O titular do registro imobiliário expediu nota devolutiva, fazendo certas exigências. A UFC não concordou e pediu que o oficial suscitasse dúvida. Essa dúvida será julgada por um juiz federal. O processamento e julgamento de procedimento administrativo de dúvida suscitado por oficial de registro imobiliário relativamente a imóveis de autarquia pública federal compete ao juízo federal. Direito processual civil. Competência. O procedimento de dúvida suscitado por registrador imobiliário será julgado pela Justiça Federal caso envolva bens de autarquia pública federal. Importante. Caso concreto. A Universidade Federal do Ceará, autarquia pública federal, protocolizou no cartório de registro de imóveis pedido de unificação de 2 imóveis com a abertura de uma matrícula para o terreno unificado. O titular do registro imobiliário expediu nota devolutiva fazendo certas exigências. A UFC não concordou e pediu que o oficial suscitasse dúvida. Essa dúvida será julgada por um juiz federal. O processamento e julgamento de procedimento administrativo de dúvida suscitado por oficial de registro imobiliário relativamente a imóveis de autarquia pública federal compete ao juízo federal. Bom, pessoal, só uma observação aqui sobre esse julgado. Como vocês puderam perceber, foi uma repetição do julgado anterior, que estava em... Deixa eu só voltar aqui em cima para vocês verem. Que estava aqui em direito notarial e registral. O que acontece? Muitas vezes, o informativo comentado, ele traz um conteúdo que cai em um ramo do direito, como também se refere a outro ramo do direito, em ambos os ramos. Então, às vezes acontece de, por exemplo, aqui vem direito notarial e registral e também vem direito processual civil, esse mesmo julgado. Mas mesmo assim, isso acontece bastante também em direito penal e direito processual penal, tá? Mas mesmo assim é importante ver os dois. Por quê? Nesse caso aqui, ele copiou o julgado, copiou o comentário. Mas em alguns casos, principalmente de direito penal e direito processual penal, embora seja o mesmo julgado, às vezes ele traz algum acréscimo, algum comentário a mais
naquele ramo que às vezes vai ser mais desenvolvido o assunto ou tem alguma outra coisa mesmo para comentar. Então, mesmo quando houver julgados repetidos, procure se atentar, prestar atenção aos dois, porque pode ter sim alguma informação a mais em um dos dois ramos. O exemplo que eu citei, direito penal e direito processual, que geralmente acontece, já vimos julgados dessa forma, tá? Direito penal vem uma síntese daquilo que é pertinente ao direito penal, mas no direito processual penal ele é mais destrinchado, com outros tópicos e etc., outros assuntos referentes ao ramo do direito. Tá ok? Foi só essa observação, agora vamos seguir aqui com o nosso próximo julgado sobre indeferimento da petição inicial. Tá ok? Quando a petição inicial puder ser emendada, é proibido ao juiz indeferi-la sem dar ao autor essa oportunidade. O indeferimento da petição inicial, quer por força do não preenchimento dos requisitos exigidos nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil de 2015, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, reclama concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil de 2015. Honorários advocatícios. Se a sentença condenar mais de uma pessoa ao pagamento de honorários advocatícios, deverá dizer expressamente a proporção que cabe a cada uma pagar. Caso não faça essa divisão, deve-se entender que a responsabilidade é solidária. Importante: o artigo 87, parágrafo 1º do Código de Processo Civil estabelece que a sentença deverá distribuir expressamente a responsabilidade proporcional pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios entre os vencidos na demanda. Não havendo, contudo, essa distribuição proporcional, os vencidos responderão de forma solidária pelas respectivas verbas sucumbenciais. Parágrafo 2º do artigo 87 do CPC de 2015. A solidariedade, portanto, passa a ter previsão em lei, com a nova redação trazida pelo diploma processual vigente. Na hipótese, a sentença não distribuiu entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas de sucumbência, impondo-se, assim, reconhecer a solidariedade entre os vencidos. Reconhecida a solidariedade na condenação da verba honorária sucumbencial, aplica-se a norma do artigo 275 do Código Civil, que permite ao credor exigir de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum, mesmo que algum dos vencidos goze da gratuidade judiciária e o outro não. Honorários advocatícios. Juiz determinou honorários divididos igualmente entre autor e ré, porque houve sucumbência recíproca. Somente o autor recorreu pedindo o aumento do percentual. Se o tribunal concordar com o aumento, essa majoração só beneficiará o recorrente. Os honorários fixados na sucumbência recíproca são independentes entre si, isto é, trata-se de obrigações de natureza cindível, na qual o recurso de uma parte ou de seu advogado não pode prejudicar o recorrente, sob pena de se majorar indevidamente a verba honorária já fixada em favor do patrono da parte contrária, não recorrente, resultando em reformácio impégios. Caso adaptado. Em primeira instância, o juiz reconheceu que houve sucumbência recíproca e condenou o autor e a ré pagarem, divididos pela metade, honorários advocatícios fixados por equidade. Artigo 85, parágrafo 8º. Somente o autor recorreu. Alegou que o juiz deveria ter condenado ao pagamento de honorários fixados em 10% sobre o valor da causa. Artigo 85, parágrafo 2º. O TJ concordou e disse que autor e ré deveriam pagar honorários advocatícios sobre o valor da causa, divididos igualmente pela metade, em razão da sucumbência recíproca. STJ não concordou com o TJ. Isso porque, nesse caso, haveria reformácio impégios, piorando a situação do recorrente. Procedimentos. As preliminares da contestação, que se confundem com o mérito da demanda, devem com este ser examinadas, não havendo nulidade no despacho saneador que postergue essa análise. Não há nulidade no despacho saneador que se limita a postergar o exame das matérias preliminares, quando essas se confundem com a pretensão meritória e a necessidade de prévia instrução probatória. Recurso.
É admissível o recurso cuja petição é impressa, assinada manualmente por causídico, constituído nos autos e digitalizada, e o respectivo peticionamento eletrônico é feito por outro advogado sem procuração. Caso adaptado: Dr. Pedro, advogado de 82 anos enfrentando um grave problema de saúde, elaborou o recurso especial de seu cliente no computador, imprimiu e assinou. Ocorre que o Dr. Pedro não conseguiu fazer o peticionamento eletrônico. Diante disso, ele procurou um colega advogado, Dr. Lucas, que, utilizando seu token e senha, fez o peticionamento eletrônico. No sistema do STJ, ficou constando o nome do Dr. Lucas como sendo o advogado subscritor do recurso especial. Isso porque, como dito, a senha utilizada foi a dele. O problema é que Dr. Lucas não tinha procuração nos autos. Diante disso, o ministro não conheceu do recurso especial, aplicando a súmula 115 do STJ. Súmula 115 do STJ diz: na instância especial, é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos. Ao julgar agravo interno contra essa decisão, a quarta turma do STJ decidiu conhecer do recurso. Esse tipo de documento digitalizado inserido nos autos eletrônicos por advogado sem procuração nos autos deve ser admitido porque, segundo o artigo 425, inciso 1 do CPC, ele, em princípio, faz a mesma prova que o original, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração. Direito processual penal. Colaboração premiada. É lícito ao advogado firmar acordo de colaboração premiada contra seu cliente? Importantíssimo. Não é lícito que o advogado, sem justa causa, ofereça delatio criminis contra seu cliente com base em fatos de que teve conhecimento no exercício do mandato. No caso concreto, o advogado espontaneamente apresentou notitia criminis ao Ministério Público, informando ter provas, mas condicionando sua apresentação à exclusão de eventual denúncia e isenção das demais consequências não criminais. O advogado não estava sendo investigado ou acusado de prática delitiva, nem estava se defendendo de acusação por seu cliente da prática delitiva. O dever de sigilo profissional imposto ao advogado e as prerrogativas profissionais a ele seguradas não têm em vistas assegurar privilégios pessoais, mas sim os direitos dos cidadãos e o sistema democrático. É ilícita a conduta do advogado que, sem justa causa, independentemente de provocação e na vigência de mandato, grava clandestinamente suas comunicações com seus clientes com o objetivo de delatá-los, entregando às autoridades investigativas documentos de que dispõe em razão da profissão, em violação do dever de sigilo profissional imposto no artigo 34, inciso 7, da Lei nº 8.906, de 1994. Poder Judiciário não deve reconhecer a validade de atos negociais firmados em desrespeito à lei e em ofensa ao princípio da boa-fé objetiva. Desse modo, são ilícitas as provas obtidas em acordo de delação premiada firmado com o advogado que, sem justa causa, entrega às autoridades investigativas documentos e gravações obtidas em virtude de mandato que lhe for outorgado, violando o dever de sigilo profissional. Interceptação telefônica. É possível a fundamentação per relationem para decretar ou prorrogar a interceptação telefônica, desde que o magistrado faça considerações autônomas, ainda que sucintas, justificando a medida. Importante. Assunto já apreciado no informativo 723 do STJ. Em decisões que autorizem a interceptação das comunicações telefônicas de investigados, é inválida a utilização da técnica da fundamentação per relationem, por referência, sem tecer nenhuma consideração autônoma, ainda que suscitamente, justificando a indispensabilidade da autorização de inclusão ou de prorrogação de terminais em diligência de interceptação telefônica. Nulidades. Não configura violação ao princípio do promotor natural a atuação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, quando precedida de solicitação do promotor de justiça a quem a investigação foi atribuída. Importante. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a atuação do GAECO não viola o princípio do promotor natural.
A atuação de promotores auxiliares ou de grupos especializados não ofende o princípio do promotor natural, uma vez que, nessa hipótese, se amplia a capacidade de investigação, de modo a otimizar os procedimentos necessários à formação da opinião delicti do parquet. Vale ressaltar, contudo, que, para que não haja ofensa ao princípio do promotor natural, o promotor a quem distribuído livremente o feito deverá solicitar ou anuir com a participação ou ingresso do GAECO nas investigações. Na hipótese em exame, não há que se falar em violação do princípio do promotor natural, uma vez que não houve designação casuística ou arbitrária do grupo especializado para sua atuação nos autos da investigação. O promotor de justiça a quem a investigação foi atribuída solicitou a atuação do GAECO. Tribunal do Júri. O entendimento de que, em processos de competência do júri, o não oferecimento de alegações finais na fase acusatória não é causa de nulidade do processo, não se aplica na hipótese em que isso não ocorre por deliberação do acusado. Importante. Em regra, nos processos da competência do júri popular, o não oferecimento de alegações finais na fase acusatória e o dictium accusationis não é causa de nulidade do processo, pois o juízo de pronúncia é provisório, não havendo antecipação do mérito da ação penal, mas mero juízo de admissibilidade positivo ou negativo da acusação formulada, para que o réu seja submetido, ou não, a julgamento perante o tribunal do júri, juízo natural da causa. No caso concreto, contudo, foi reconhecida a nulidade. João foi denunciado por homicídio doloso. Ao fim da instrução criminal, o promotor apresentou alegações finais requerendo a pronúncia. O advogado constituído foi intimado, mas deixou de apresentar alegações finais. O réu compareceu na secretaria do juízo e solicitou a designação de um defensor público para atuar em sua defesa, considerando que declarou não ter condições financeiras. O juiz deixou de remeter os autos à defensoria pública e pronunciou o réu. Houve nulidade. Incumbiria ao magistrado mandar intimar pessoalmente o acusado para constituir novo advogado, ou, não tendo eficácia essa providência, encaminhar os autos à defensoria pública. Essa providência ainda mais se impunha pelo fato de o acusado ter comparecido a juízo para dizer que não dispunha de condições financeiras para continuar com o patrocínio do defensor constituído, conforme certidão inserida nos autos. Nesse cenário, a falta de alegações finais configura prejuízo ao acusado e, portanto, implica nulidade. Execução penal. O que o juízo federal corregedor do presídio analisa para decidir se haverá ou não a inclusão do preso? Importante. Se devidamente motivado pelo juiz estadual a pedido de manutenção de preso em presídio federal, não cabe ao magistrado federal exercer juízo de valor sobre a fundamentação apresentada, mas apenas aferir a legalidade da medida. No caso de transferência de preso para presídio federal, ao juízo federal não compete realizar juízo de valor sobre as razões de fato emanadas pelo juízo solicitante, sendo-lhe atribuído pelo artigo 4º da Lei nº 11.671 de 2008, tão somente o exame da regularidade formal da solicitação. Direito tributário. Imposto de renda. Não incide imposto de renda sobre o preço recebido em virtude de cessão com deságio de precatório. Importante. Nos casos de cessão de precatório, só haverá tributação caso ocorra ganho de capital, o que não se verifica nos casos de alienação com deságio. Bom, pessoal, terminamos por aqui nosso informativo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já deixem aí seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para acompanhar os próximos vídeos. Comenta aí também outros conteúdos que você gostaria de ver no canal. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima!